grande querido Luciano, maravilhosa Maravilha. alma, e também a Isabel, esposa maravilhosa, casal lindo. A Como é que você Ieda está? Tudo também bem? tá. Oi, tudo bem contigo? Maravilha em paz também. Bom falar com você, bom receber você aqui no canal do ILA, para a gente abordar Obrigado juntos também. essa temática incrível que dentro do campo das constelações existe muita distorção entre espiritualidade e religiosidade, né? Até para a gente Sim, mistificar bastante esse princípio do que é de fato, do que acontece de fato nas constelações, né? Para a gente poder deixar mais claro isso para as pessoas e poder de alguma forma aprender, tocar, e é um prazer muito grande ter você aqui hoje. E vamos que vamos, a casa é sua, a voz é sua, de vez em quando eu vou estar falando e complementando algumas coisas legais, tá? Fazendo algumas perguntas, seguindo o fluxo. Seja bem-vindo, gratidão pela sua participação e ó, vamos nessa. vamos lá. Vamos lá. A espiritualidade, ela se tornou um rótulo bastante limitado, uma palavra que por um período ficou estereotipada, no momento em que a ciência começa a entender que ela também tinha uma verdade, que não só as religiões tinham uma verdade, e houve uma ruptura entre as partes lá, alguns séculos atrás, fez com que, de alguma maneira, as pessoas ficassem divididas, sem poderem ser sistêmicas. Ou era uma coisa ou era outra. Inclusive, tivemos um período da humanidade que a pessoa idiota, burra, limitada, ela tinha espiritualidade. E as pessoas mais inteligentes, mais desenvoltas, mais desenvolvidas, não falavam sobre Deus e falavam só sobre uma ciência mais cartesiana, mais newtoniana. Agora, mudou tudo novamente, porque, curiosamente, a ciência se aprofundou tanto que encontrou parte da espiritualidade. E as religiões, de alguma maneira, também entenderam mais sobre o que era a ciência. Só que tem um outro movimento, que são as pessoas espiritualizadas, que estão buscando cada vez mais, mas que já não se baseiam somente na ciência, da maneira mais empírica ou da maneira mais metafórica da ciência, como também da religião, e sim começam a construir um caminho próprio. E isso me interessa muito. Isso interessa muito a nós, né, Luciano, porque a gente deixa as pessoas livres para alcançarem um outro grau de espiritualidade, aquela espiritualidade que funciona independentemente de dogmas e tudo mais. Então, estamos aqui para falar desse movimento sistêmico que é capaz de integrar o que é uma verdade que a ciência descobre, mas que não precisamos esperar que a ciência descubra para a gente ter espiritualidade. E algumas coisas que a religião tem, que é maravilhoso, que a gente também pode integrar, e as coisas que a gente acha que não é da nossa personalidade. Falamos então de uma espiritualidade mais livre. Vi que acabou de entrar ali a Ieda também. Passou ali. Iedinha, um beijo linda no seu coração. Saudade de você. Isso, a galera agora aqui entrando, ó. É, E a tem uma galera Cris entrando aí. É. passando aqui. É, legal, show de bola. Então, Luciano, quando a gente vai falar de constelações, nós vamos lembrar que para falar de constelações, nós estamos falando de consciência. E consciência é um estado que, aliás, é algo, é uma substância que a gente não entende bem. O próprio Bert Hellinger disse que não sabia o que era consciência. A gente tem uma noção, mas nós podemos sentir a consciência, viver num estado de consciência maior, sem saber ainda como se explica. Mas onde a consciência, quanto mais elevada, mais se consegue acessar o campo da espiritualidade e tanto mais o próprio campo da constelação. E como tudo é sistêmico, uma parte está dentro da outra e todas estão conversando sem inimizades. Os anjos não são inimigos dos mestres, né? Então, e os mestres não são inimigos dos anjos. Então, essa coisa humana de a gente conseguir integrar que a espiritualidade não está separada. Curiosamente, não é nada separado, mas a espiritualidade ficou separada. Para alguns estudarem, para alguns viverem a experiência, e algumas que vivem querem vivê-la de uma forma que tenha uma explicação. E, curiosamente, algumas vivem cega, perdida. Então, falando em cegos e perdidos, e feridos e mortos e feridos, eu poderia dizer que a espiritualidade também é uma forma de se emaranhar. Também pode ser um mecanismo do nosso ego para se manter emaranhado
em campos e histórias do passado, das nossos ancestrais, e que é uma baita de uma forma de correr por ali com argumentos lindos, de fugir ou até de usar com rigidez para honrar alguém ou fazer algo por quem não pôde, sei lá, o que estaria acontecendo naquele momento para a pessoa. Então, a espiritualidade, eu gosto muito da ideia da inteligência espiritual, onde a espiritualidade ela se torna um estado de consciência, um estado de aprofundamento sobre quem somos, nos conhecendo um pouco mais na parte que liga a alegria, ao estado de espírito que está em paz, ao sossego no coração, a bondade, a gentileza. Então, essas coisas são as coisas que os mestres, todos que se desenvolveram espiritualmente, passaram a manifestar e mostrar. Então, eu entendo que nós estamos neste caminho agora, com essa tal de pandemoníaca acontecendo aí, né? Então, essa pandemia parece que está fazendo com que uma parte da população acesse melhor. Luciano, estou falando sem parar, né? Não, vai falando que a gente vai tocando, vai ficar tranquilo, vai desenvolvendo É, sua fala sem problema. perfeito. Tá bom. E agora aqui alguém falava sobre espiritualidade contaminado pelo ego. O eu inferiorizado, a nossa parte que vamos aqui brincar com a palavra ego como se fosse só a parte mais limitante, o ego ficou mal falado, né? Eu acho que ele estava no lugar errado quando foram falar sobre ego. Aí ficou só com a parte ruim, né? Tem a ver com eu. Só que uma das grandes anomalias espirituais está exatamente a gente achar que é eu e que é separado, né? Nós temos um nome. E, aliás, a gente tem um nome e ainda leva sobrenomes da família e acha que é separado ainda, né? Então, esse exercício da espiritualidade, para mim, tem a ver com conexão, tem a ver com envolver uma habilidade, a habilidade que precisa ser desenvolvida, praticada, sentida, vivenciada, em alguns casos até curada, porque está traumatizada, a habilidade de se conectar com algo maior. Porque a palavra Deus é perigosa para isso, porque ela suscita uma imagem da infância. Tem muita gente, quando se fala Deus, ela pensa um senhor de barba, de bengala, e o cara tá mal da coluna ainda, né? Ele tá arcado ali, né? Tá pesado, tá mal da coluna. Ou é o peso da barba ou é a coluna, não sei. Mas essa imagem antiga de Deus que não se desconstrói em muitas pessoas. Então, e aí ela fica de novo separada de Deus. E é por causa da imagem, da forma como ela pensa. Ela pode querer ter uma espiritualidade e o sistema familiar dela não deixa ela avançar, porque são gerações e gerações de uma só religião. Agora a pessoa quer fazer diferente, mas ela vai sentir culpa, mas ela vai precisar fazer, porque a alma precisa ajudar a evoluir o sistema familiar. Então ela vai fazer coisas novas. E ela vai errar também. Então, quando a gente falava ali, que eu falava sobre o que a gente diria nessa live, antes mesmo de falar de como ela se manifesta na constelação, precisamos lembrar aí, né, Luciano, alguns aspectos que eu estou passando com rápidas pinceladas, alguns aspectos que faz com que a gente fique separado. Não podemos olhar para outros opostos que são de outras formas de pensar e que ali pode ter uma sabedoria para nós, que é muito espiritual. Eu quero aproveitar e também dizer uma outra coisa sobre a espiritualidade. Ainda ela é comandada pelo ego em grande parte do planeta. Pelo eu inferiorizado, vamos chamar assim. Pelas emoções só ligada a um poder manipulatório, com benefício somente para si, um pouquinho para alguns que são os seus. E uma espiritualidade sistêmica, uma espiritualidade moderna, ela está amparada na amorosidade e também no respeito. E sendo assim, então tudo está incluso. E ela se inclui no todo. E isso faz com que a gente possa sentir mais algo que, para mim, é uma dos motes da espiritualidade, que é a energia. A espiritualidade é um fluxo vivo de energia. Quando nos conectamos com Jesus, é um fluxo vivo de energia. Quando nós estávamos no Egito, em alguns momentos, num templo,
encantado com alguma coisa que nos levava para um outro nível de consciência, é fluxo de energia. Nós temos um corpo energético que cuida das emoções, tem um que cuida dos pensamentos, e tem um que é pura espiritualidade, que cuida de todo o fluxo da nossa anatomia energética espiritual. Então, praticar uma canalização de reiki é energia, orar, sentir o fluxo da presença dos anjos é uma energia de espiritualidade. A energia Ashtar é uma energia avançada de espiritualidade. Então, quando temos um pensamento muito linear sobre espiritualidade, é difícil enxergá-la dentro das constelações. Nós vamos ver o fenômeno do corpo se movimentando, algumas emoções que afloram, alguns choros que vêm, algumas levezas que aparecem, alguns pesos e dores que entramos em contato. Mas eu já tive... eu só queria dizer, então, que o eu inferior, ele lidera política, espiritualidade não, religião, ele lidera futebol, esportes em geral. Isso ainda é uma longa caminhada. Mas a espiritualidade maior, maior não no sentido dos outros níveis, mas a espiritualidade da nossa essência, do fluxo de energia que eu estou falando, ela é um estado pleno de luz e de força alcançáveis só alguns segundos ou minutos por dia. E tem dias que não é. Mas ela é tão grande que aquela explosão atômica de vários megatons, de alguns segundos de lampejo espiritual de acesso cósmico, nos abastece por horas e dias. Imagine se trouxer mais e mais todos os dias. Então, na constelação, e não só na constelação, né? Mas a gente vê que estamos muito ligados aos fenômenos. E, às vezes, a mente embriagada pelos fenômenos, olhando eles como uma forma inusitada do ser, de manifestação de algo maior, ela acaba esquecendo de olhar para si com esse fluxo. Ela olha para o fenômeno. E em alguns casos, quando sente o poder, olha para ela. Sou eu. Está dividido, está sempre separado. Quando eu olho só o fenômeno, estou separado desse todo. Quando eu olho só o meu poder pessoal e capacidade incrível de movimentar as montanhas, então eu estou separado. Então, entendo que quando se olha um fenômeno nas constelações, eu posso aqui falar, Luciano, de experiências espirituais em que vi, também escutei pessoas, também deve ter algo nesse sentido, um mundo espiritual descendo sobre a Terra. As janelas cósmicas das outras dimensões baixando, entrando em contato. E inclusive, a gente nota o fluido tão forte que pessoas que têm fenômenos de incorporação de outras de entidades ou pensamentos, como queiram dizer, mas o fenômeno de trocar a voz ou de sentir uma canalização e tal, aquelas pessoas que, para fazer isso, mudam o corpo, mudam o comportamento, mudam a voz, e que não estão bem direcionadas nisso, elas, num campo de constelação, elas vão sentir a energia se abrindo e vão achar que está na hora de incorporar. A mente inconsciente pensa, tem que trabalhar. O que não é isso, mas é uma amostra de que sim, a energia está ali. E é uma energia de vida, sem passado, sem presente, sem futuro. Por isso ela é espiritual também. Mas para termos juízo espiritual no sentido de discernimento, precisamos sim da observação, da medição quando é possível, porque essa medição sistêmica é um pouco mais complexa, ela é mais quântica, onde 1 mais 1 dá 54.526, né? Então nunca se sabe. E quando você vai anotar 55.000, deu 444. Né? Então não dá nem tempo de anotar que já mudou de novo. Então nós temos imagens da espiritualidade aparecendo nas constelações. Mas eu não tenho dúvida que eu já tive experiência de várias vezes, e depois de um tempo, Luciano, me abrindo cada vez mais para a espiritualidade, a energia Ashtar, esse campo me chama muito para isso,
cada vez mais eu costumo cada vez mais, não quer dizer que é uma regra, né? Quando eu percebo que é um fluxo de bênçãos possível, eu trago a energia de seres espirituais. Trago uma pessoa, um objeto para representar essa grande força. E ela atua de forma impressionante. Tem umas histórias bem interessantes aí. E tem muita gente que está usando Aster nas constelações, né? Uhum, uhum. E usando rezas, orações, e ajuda muito. É Hoje ainda tive interessante, uma experiência. Hum? desculpe, é interessante o que você está trazendo, porque a espiritualidade ela transcende, inclusive, o sistêmico, né? Ela traz essa possibilidade de transcender o sistêmico. E é bom deixar muito claro para as pessoas que a constelação familiar, como uma filosofia e como uma ferramenta breve da psicoterapia breve, ela é respaldada em ciência, ela é respaldada em aspectos práticos da vida, ou seja, ela surge a partir de várias outras abordagens, como a psicanálise, como a psicologia analítica, a própria fenomenologia, a psicoterapia sistêmica familiar, e outras tantas ciências que são hoje reconhecidas sistemicamente e em diversos lugares, né? É bom deixar muito claro o aspecto de que constelação não lida, em hipótese nenhuma, com reencarnação, com vidas passadas, não lida com aspectos de incorporação. Ela simplesmente é uma abordagem no campo da psicoterapia, e isso tem que ficar muito, muito claro para as pessoas, tá? Até porque é um limiar muito grande entre o sistema de consciência, que você abordou no início, e aquilo que altera o nosso estado de consciência, né? E isso é um fenômeno, na realidade. É o que a gente chama de fenomenologia, que é uma alteração básica do sistema fisiológico da gente, em contato com o campo bioeletromagnético de muita força, de muita intensidade, e que cada um vai canalizar isso a partir das suas crenças e todo esse campo de experiência. Outro ponto importante é que constelação familiar não é religião nenhuma, não tem a ver com nenhuma religiosidade. Ao contrário, ela integra todas as formas de religiosidade, porque isso faz parte da história e da crença de cada um de nós. Isso é muito importante deixar claro. O próprio Bert, ele fala em alma, né? E ele fala em espírito também, mas ele fala em alma como esse consciente familiar, desse clã, dessa história universal que faz com que a gente esteja conectado através dessa alma coletiva a um sistema de crenças e histórias, né? E a palavra espírito, por exemplo, a palavra significa Zeitgeist, espírito do tempo, né? A gente tem ele tem essa característica, porque no vocabulário alemão tem essa característica forte. Então, assim, quando a gente fala de espiritualidade no campo das constelações, a gente está falando de algo além ao próprio movimento do fenômeno, aquilo que é o combustível, né? Aquilo que você está trazendo que é interessante, que é o combustível do fenômeno, que cada um de nós, a partir das nossas crenças, vamos estabelecer como um movimento, né? Como um comportamento, como uma história. Porque é muito importante que também que no campo das constelações a gente possa estabelecer esse princípio da consciência de que para que eu possa essencialmente estabelecer a conexão com a espiritualidade, eu preciso estar ancorado com meu pai e com minha mãe. Eu não consigo acessar a espiritualidade essencial, leve, orgânica, fluida, se os meus pais não estiverem integrados dentro do meu sistema, né? É uma parte desse consciente que mexe muito com o nosso ego, que tem a ver com a nossa criança e que você está trazendo de uma forma muito única, né? Então, assim, eu só queria deixar claro isso para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque espiritualidade não tem nada a ver com religião. E espiritualidade é muito além daquilo que a gente possa imaginar. É além do sistêmico, é além do processo, é aquilo que é o combustível do fenômeno, digamos assim, né? E que cada um vai estabelecer dentro desse princípio de vida que a gente está experimentando. Como as constelações dá a entender, né? A primeira vez que eu fui para uma constelação, eu falei assim, eu estou dentro de um centro de espiritismo. Totalmente, isso aqui para mim é espiritismo, é fenômeno dentro desse campo, né? E depois que eu comecei a pesquisar, estudar e a reconhecer no meu corpo, eu comecei a perceber outros movimentos, né? Comecei a perceber o quanto a gente confunde muitas coisas. Nunca me esqueço de uma menina que estava sentada no chão olhando para sua mãe
e de repente ela altera o estado de consciência dela e uma outra voz fala: meu filho, gratidão por você conduzir ela para esse movimento agora. Aí eu falei: aqui não é o lugar de você chegar e comunicar absolutamente nada. Olhe para sua mãe agora e diga o que você tem que falar. Foi quando ela acordou do estado alterado de consciência dela, olhou para a mãe, porque isso é constelação. É trazer para a consciência, fazer com que ela possa olhar para o princípio sistêmico daquilo que é um emaranhamento, né, que é um processo de campo de dor nela, e olhar nos olhos e dizer: eu não aceito você. Não é fugir para o inconsciente de um estado alterado de consciência e estabelecer um movimento que não é essencial. Então, isso não é constelação. Então, é bom deixar claro essas coisas, porque a gente precisa desmistificar e viver a espiritualidade de uma forma mais leve e amorosa mesmo. Só queria pontuar isso. Segue sua fala, querido. Sim, claro, claro, Luciano. E não, eu entendo assim que eu uso a palavra espiritualidade, lamentavelmente não encontrei outra, porque se falar de outra tem que ter várias juntas, mas eu entendo que a espiritualidade ficou tão distorcida e ficou tão mal falada que hoje a gente tem que explicar para proteger as constelações da espiritualidade, do que a pessoa acha que é espiritualidade, né? E isso é algo que tem a ver, inclusive, com o conceito de crenças, inclusive de religiões, que entenderam que quando começou a surgir os novos conceitos sobre o que seria espiritualidade, começaram a atacar severamente esse meio de pensadores novos, inclusive orientais, né? Porque conforme o lugar vai conversar com um chinês, um japonês, não precisa ficar explicando muito sobre isso, porque eles já têm isso muito claro. Nós não temos, nós temos tudo separado, e aí vamos lá na memória e no sistema de crenças para buscar o que possa ser, o que possa não ser. E uma coisa que acontece, que eu entendo que as constelações trouxeram, ela rompeu com o paradigma de acesso ao inconsciente. Hoje nós vamos ver astrologia sendo usada com constelação. O pessoal tem um pessoal de Umbanda usando com constelação, tem o pessoal com xamanismo usando com constelação, tem o pessoal de extraterrestre que estão tentando alguma coisa, tem a galera da psicanálise fazendo isso, tem a galera da física quântica fazendo isso. No fundo, estamos fazendo ferramentas de acesso, mas isso não é constelação. Nós precisamos, bem como disse o Luciano, entender o princípio, a priori, a base, os fundamentos. Aliás, eu acho que quando a pessoa vai fazer algo novo, ela deve dizer o seguinte, que ela está fazendo um processo de juntar a constelação com um método tal, para que a pessoa, se ela quiser, ela vai lá ou não. Porque eu fiquei sabendo de um caso que causou muito mal-estar num grupo, porque as pessoas se sentiram traídas, porque elas viram os coordenadores incorporando, porque eles diziam que tinham que incorporar um xamã, outro incorporar não sei o que, eles entravam em estado alterado de consciência, absolutamente diferente das crenças de quem estava ali dentro, sem respeitar o sistema. Eu também, se alguém começa a trocar de voz ou coisa parecida, eu já põe no lugar. Por quê? Porque não tem a ver com constelação. A não ser que eu diga, ó, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma mistura de bater tambor de xamã, chamar a aeronave, tomar floral, ver os astros, fazer astrologia e nós vamos também fazer novas leituras. Quer dizer, aí tudo bem, daí vai todo mundo lá e não é constelação, é outra coisa. Então, é muito importante esse detalhe. E aqui tem algo, já que tocamos no assunto pai e mãe, a mãe dá essa doçura do poder de benzimento, do poder da bênçãos, né? Na verdade, para mim, o benzimento era sempre uma bênção. E é que é uma oração forte, né? Uma bênção que se puxa dos céus, se puxa de outras dimensões, se puxa não sei da onde, cada um acha que puxa de algum lugar. Cada um coloca onde quiser essas palavras. Mas o pai é que dá a fortaleza e o centramento para a espiritualidade ter raízes. Senão é uma espiritualidade leviana. Por isso, uma pessoa que é muito espiritual, viaja pelo mundo só no espiritual e ama só sua mãe e odeia o pai, ela não ancorou completamente a energia. Não adianta, ela pode pedir para todos os seres que ela quiser. Eles não vão ficar falando para ela nessa linguagem que nós estamos usando. Ela vai ter que descobrir sozinha. Só que eu acho que com esse conhecimento todo que veio Bert e todo o seu pacote, de tudo que ele estudou,
parece que nós estamos com uma grande chance de melhorar esse aspecto e dar muito mais sentido para a energia nossa como ser humano, incluindo todos os aspectos, todas as dimensões, mental, emocional, física, espiritual, e vamos colocar outras juntas, material no sentido bens, no sentido dinheiro, sexual, relacionamentos sociais, várias áreas se integram. E uma das que estamos falando aqui é a da espiritualidade. Então, sim, como eu falava de emaranhamento, e o Luciano trouxe o assunto, daqui a pouco a pessoa está fugindo. Eu já fugi para a espiritualidade. Uma época, eu achava que o bom mesmo era morar no Tibete. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha uma busca pela iluminação. Eu achava bonito, achava legal. Gostava da ideia, porque no fundo a minha intenção era me tornar um ser humano cada vez mais completo, cada vez mais útil, cada vez com mais energia para movimentar. Energia como os iluminados diziam que faziam. Que fazem. Quando eu fiz um alinhamento profundo com meu pai através das constelações, mais de uma constelação, porque o pai, é aquele negócio que o pessoal reclama. Pô, mas de novo apareceu o pai, de novo a mãe. Cara, vai aparecer a vida inteira. Aí, de vez em quando não, mas de vez em quando quase sempre sim. E aí, o que aconteceu, Luciano? E é o pessoal que está nos assistindo, que vai assistir a gravação também. Considere o momento presente sempre. Passou a necessidade de iluminação. Exatamente. Sumiu. Porque eu tive tanto a mim mesmo, eu tive tanto algo que me conectou, que eu não preciso mais ter esse sacrifício todo maluco. Até porque eu era crítico do assunto, né? Cara, se eu tiver que fazer tudo isso, eu não quero desse jeito, queria um jeito mais fácil. E sempre procurei um jeito mais fácil. Então eu encontrei um jeito que dá um caminho bom, não quer dizer o caminho da iluminação. Isso aí é um papo que não é para todo mundo e que é possível para todo mundo, mas não é aqui o assunto. Não é nesse lugar. Mas então eu só quero dizer que o pai traz espiritualidade. Agora pergunta se meu pai era uma pessoa assim que demonstrava ser muito espiritual. Nunca. Ele era contador, ele era um homem do bem, justo, todo mundo adorava ele, mas não quer dizer que ele tinha que ser um ser iluminado, filho do Sai Baba ou parente direto do Buda para eu poder ter alguma coisa. Então, cada um que está nos escutando, acessar a energia espiritual é você acessar partes suas que dão paz, que dão harmonia, que dão felicidade. E não tem como melhorar na espiritualidade sem trabalhar teu pai, tua mãe, e mais quem tu precisar trabalhar. E se tu tem freira, se tu tem sacerdote, pode ter influência na tua espiritualidade, porque é assim que funciona. E vamos lá, porque não dá. Quem buscar só dinheiro se perde. Quem buscar só espiritualidade se perde. Quem buscar só constelação puro o tempo todo, querer explicar a vida só na constelação, também perde parte sua, porque não é sistêmico. Aliás, aproveito, Luciano, para dizer o seguinte: eu estou sempre a gravar um vídeo num gravo. Constelação não é oráculo. Vamos adivinhar aqui quantos filhos eu tenho, ou se eu tive ou não aborto, se eu sou filho da mãe ou não sou. Cara, é muito perigoso lidar com esse caminho aí, é muito perigoso sair de casa para fazer isso. Eu já E ainda fui, tem constelador que aceita. eu já fui para algumas constelações, que de vez em quando eu boto um chapéu assim, vou escondido para alguns grupos, né? Como as pessoas me conhecem bastante, eu vou escondido. E de repente uma cliente chega e fala para a consteladora, e foi até em Porto Alegre isso, eu estou numa relação de triangulação e quero saber se o homem, né, a pessoa, ele vai ficar comigo. Assim mesmo, né? E aí, e o pior de tudo é que a consteladora fez um movimento direcionando o campo para que aquilo acontecesse. E eu falei Desejo assim, da consteladora. traga o homem amado em 7 dias. Eu falei, puta que pariu. Isso não é constelação, sabe? E da importância, porque esse movimento, quando a gente fala em espiritualidade, como você muito bem falou, a gente está conectando
Ou seja, as distorções da espiritualidade, excesso ou escassez de espiritualidade, é uma busca por reintegrar uma parte do pai. E o masculino, assim como o pai, são as partes mais excluídas do sistema. Consequentemente, vamos buscar em um outro pai, né, em outros pais, essencialmente, essa necessidade interna de integrar uma função importante que uma parte nossa excluiu. Então, se você tem lá religiosidades como o cristianismo, o budismo, ela tem uma conexão muito, né, mental, muito em cima na cabeça. As religiões africanas, pentecostais, tem algo muito relacionado ao corpo, é algo mais, né, visceral no campo da experiência. Essa tem uma interferência das emoções da mãe, ou seja, geralmente quem estabelece um processo de ter estados alterados de consciência, que tem um nível mais profundo da espiritualidade, ou seja, a nível de movimentos fenomenológicos, digamos assim, essas pessoas têm um nível de não estarem autorizadas a irem na direção do pai. E por isso há uma autopunição da inconsciência. Eu prefiro ir dentro do inconsciente, né, manifestar uma possibilidade de diminuir a minha dor. Então é importante a gente deixar claro que todos os movimentos que geram excesso ou escassez no campo da espiritualidade e das religiosidades, elas estão muito motivadas da forma como nós lidamos com aquilo que essencialmente aprendemos. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles são evangélicos, eles são adventistas. Meu pai morreu faz 2 anos, minha mãe é adventista ainda, mas eu nunca fui de nenhuma... Eu ia de vez em quando na igreja adventista, porque sempre fui em todas as religiosidades, porque eu estudava bastante essas áreas, né? Mas eu nunca fui da igreja adventista. Eu sempre percorri outros caminhos. Eu sempre fui um buscador, né? Aí, quando eu descobri que meu avô era maçom, totalmente diferente do meu pai, né? E eu totalmente diferente do meu pai, assim como meu pai, totalmente diferente do meu avô. Então, essas distorções são bem interessantes porque elas remetem sempre uma busca por um princípio de integrar uma parte que falta. E, gente, é importante estabelecer uma coisa muito clara. Assim, ó, o essencial, é uma frase do Bert, o essencial é simples, está pertinho da gente. Espiritualidade é cuidar de você mesmo, é cuidar do que está em torno de você, é cuidar de como você respira, de como você se relaciona, das suas emoções. Espiritualidade não está longe, espiritualidade se manifesta a partir de quando você está aberto para isso. É uma questão de sim interno, é uma questão de equilíbrio entre pai e mãe, é uma questão de reconhecer que essa espiritualidade, independente de como foi, ela é essencial e que você pode fazer diferente, né? É importante compreender esse movimento porque muita gente tem as dinâmicas de sofrimento muito grande. A família evangélica a vida inteira, aí se torna um espírita lá na frente e vai carregar uma culpa muito grande e vai fazer muita caridade, por exemplo, né? Vai se doar bastante, porque é uma forma de autopunição, é um excesso que estabelece no corpo. Então, são dinâmicas incríveis que a nossa mente vai estabelecendo como processo de conflito, de dor, de adoecimento, né? De sintomas, muitas vezes. E o que você está trazendo está muito legal. Continua, cara. Estou amando. Também você comentava sobre a busca da espiritualidade com essa harmonização consigo, com o pai e com a mãe. Existe uma habilidade, talvez muitos animais tenham. A gente acha que não tem porque a gente não sabe lidar com eles, né? Com a frequência mental que eles emitem para saber se eles têm ou não. Que é a capacidade da contemplação. É o tempo para parar e observar a flor e saber que ela demorou bilhões de anos para chegar naquele nível de manifestação. É perceber que a asa do urubu, que eu acho um pássaro incrível, né, que é muito importante para a natureza, ele tem as asinhas viradinhas, ele tem capacidade de mexer ali, isso mexe a estabilidade do voo. Os aviões copiam isso. Os aviões têm isso. Só não consegue fazer com material que se movimente, que seria o ideal. O urubu tem, e vários pássaros grandes, de asas grandes, têm, e que são estabilizadores e direcionadores. Então, o que eu quero dizer? Essa capacidade de contemplar. Quando se contempla, a gente entra em estado de gratidão. Então, sugestão.
quando se contempla, nós podemos sim, sem se dar conta, entrar em outras faixas da mente, que são aonde também grandes forças de inteligência estão operando de outras dimensões, e agora eu estou falando, inclusive, de um ponto de vista bem óbvio, e não é nem religioso nem espiritual, né? Porque o espiritual tenta explicar essas coisas, a religião também. Vamos esquecer um pouco isso, entender que esta estrutura de várias inteligências que se apoiam de algum jeito, essa é a minha visão, mais simplificada agora, faz com que, ao se contemplar, você vai naquela direção, mas você vai também na direção dos portais por onde você passou para nascer, que é teu pai, tua mãe, mas todo mundo que veio antes. Então, ao contemplar algo grandioso, eu dou uma sugestão. Você se conecta com algo grande, reconhece que tem algo grande, porque sim, há. Os pensadores da ciência mecanicista foram pesquisando tanto que alguns começaram a entender que tinha algo projetado por trás de tudo isso, tem algo arquitetado por trás de tudo isso. Então é essa espiritualidade que se tenta entender, talvez entender esses mistérios nos tempos deles, nos quantos tempos eles se revelam, porque eles não se revelam toda hora e do jeito que a gente quer. E às vezes a gente só limita a visão. Então é essa amplitude de entrar em contemplação. A minha sugestão também é que você aproveite, vá, faça toda a tua contemplação, não precisa fazer exercícios incríveis de viagens astrais para outras galáxias, pode fazer também, mas estou dizendo é algo simples, eu estou olhando uma flor, eu estou olhando o mar e isso está me deixando muito em paz, e muito comigo mesmo, e muito conectado com essa sabedoria que a gente não inventou o campo da constelação nem os movimentos, algo maior aconteceu antes. Então, esse fenômeno, esta integração energética, vibracional, consciencial, é um momento muito legal de ir para o pai e para a mãe dizendo muito obrigado, pai, muito obrigado, mãe, pela vida. Porque eu posso olhar para isso agora, eu posso olhar para essa flor, eu posso olhar para o urubu, para o roxinol, eu posso olhar para tudo, eu posso olhar para o mar. Se quem não pode olhar fisicamente tem outras habilidades para sentir, para viver a experiência deste todo. Que alguns, inclusive, tem indígenas que sabem fazer isso também com outros meios, ervas e tal, porque para sempre todo mundo buscar isso. Como é que o indígena sabe cada planta que tem lá, se não tinha laboratório? Quem é que contou para ele? É a sabedoria. Isso que a gente está querendo aqui falar de espiritualidade. Mas essa palavra espiritualidade é ruim, assim como a palavra Deus é limitante para isso. Então, por isso eu estou brincando aqui que é uma espiritualidade sistêmica, uma espiritualidade moderna sistêmica. Então, vamos lá. Vou repetir. Contempla. E quando sentir nesse estado, aproveita esse momento sem ego ali para agradecer pai e mãe. E se vira a memória, se vira uma parte dizendo, ah, mas meu pai fez tal coisa, minha mãe usa o vestido para o lado esquerdo. Tira isso da cabeça e vai para a vida. Contempla a vida. Vai no sentido, te conecta com a vida que você está percebendo ali, que está em você e que chegou de outra maneira e que muitos ralaram e fizeram coisas que a gente nem sabe o que para a gente conseguir estar aqui hoje. Quem está assistindo essa live e outras coisas maravilhosas que faz na vida, e esse trabalho maravilhoso que você faz, Luciano, que a Isabel faz, que todos fazem, que fazemos juntos, conectados, é porque realmente nossos ancestrais fizeram muitas coisas antes que já nos deixam nessa condição. Porque tem muita gente essa hora está muito conectado com o sofrimento por uma realidade. É porque está acontecendo coisas, fatos, fenômenos na frente dela que tem a ver com morte, com doença. E ela não sabe como sair daquilo ali. Não tem nem aonde ir. Eu estou falando da pandemia em alguns países. Tá? Então, nossos ancestrais... não quer dizer que lá também não tenha coisas boas. Mas só quero dizer que a gente precisa, sim, agradecer aos ancestrais. E esse precisa já é uma obrigação. Faça se quiser. Mas quando aprender a fazer, entenderão o que o Luciano está querendo dizer e o que eu estou querendo dizer. O lindo do que você está trazendo, Nelson, é que o amor maior, ou seja, a espiritualidade maior, o maior fenômeno de todos, né? Eu fiz uma live ontem, depois de uma live que eu fiz ontem, eu fui dar uma aula depois para um grupo lá do Sul.
E eu falei justamente desse movimento, desse amor maior, ou seja, da espiritualidade maior, que é o ato da concepção, né? Isso é algo incrível que a gente simplesmente, à medida que vai se multiplicando as células, a gente vai criando massa, né? A gente vai se afastando daquele lugar essencial, né? Daquele princípio, daquela magia, daquela alquimia que aconteceu com aquela força lá, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se afastando mais ainda. E o grande segredo é justamente estabelecer essa conexão profunda com essa concepção. A concepção que você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser, essa força que cria a vida, né? E daí surgem todas as possibilidades da gente viver a nossa espiritualidade de uma forma muito leve, de uma forma muito única, né? Existem várias possibilidades de se viver essa espiritualidade, de manifestar essa espiritualidade, e aquilo tem que fazer de fato sentido para você, né? Não porque muita gente vive a espiritualidade porque alguém deixou de viver a espiritualidade, ou porque eu vivo a espiritualidade de hoje diferente da espiritualidade de alguém com o movimento de ser aquela ovelha negra da família, né, que vai estabelecer um processo de vou fazer totalmente diferente de vocês, e geralmente paga um preço muito alto porque carrega um sentimento de que está traindo o sistema, de que está trazendo muito sentimento de culpa. E a gente precisa ter muito, 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 muito cuidado, porque é muito rápido o processo da gente sair da consciência, ou seja, sair da dor, sair daquilo que é a história para ir para a espiritualidade. É como se fosse algo que fosse... vou buscar uma solução fora da solução, né? Então, é importante, porque assim, não tem como você viver a espiritualidade se você enfrenta monstros e fantasmas dentro de você. É importante estabelecer que esse princípio que a gente está abordando aqui hoje, ele não tem nada a ver com nenhuma religiosidade. Ao contrário, ele integra todas as religiosidades, todas as manifestações de religiosidades, elas são bem-vindas no campo das constelações, porque isso é a sua história. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de constelações, porque esse é um campo que as pessoas, de alguma forma, estão distorcendo. Constelação hoje é banana na feira, né? É banana madura, banana podre, banana... seja lá o que... Muita gente fazendo muita loucura com o campo das constelações, né? Então, Tem assim, gente vendendo banana por maracujá, por melancia. Maracujá, e lá vai, todo um campo de experiência, né? E a gente está trazendo esse nível de colocar no corpo a consciência da necessidade de ancorar aquilo que é simples, que é o reconhecimento dessa concepção, o reconhecimento da força, dessa ancestralidade, da história dessa ancestralidade, que viveu o que é natural durante muito tempo, né, em contato, como você falou, né, como é que os índios estabelecem o conhecimento de que determinadas plantas servem para determinados processos de cura, né? A medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos, eles, às vezes, passavam por perto de um determinado tipo de planta e determinado sintoma desaparecia, né? E aí eles, uau, aqui então essa planta serve para tratar esse determinado sintoma ou doença, né? Então, a humanidade ela vai aprendendo dentro dessa forma. Só que a gente tem uma característica muito forte, porque isso é uma crença limitante, que a gente vai terceirizando, né, as nossas responsabilidades. Tem que colocar na mão de Deus, na mão do pastor, na mão do padre, na mão do Luciano, na mão do Nelson. Não, sabe? Nós não somos Jesus e somos iguais a você e temos nossas limitações e tudo mais, né? Nós viemos de crenças diferentes. Então é importante que a gente possa... esse papo está muito bom. E outra coisa assim, eu sou apaixonado pelo que o trabalho do Nelson. Um dos trabalhos do Nelson é o Aster. E o Aster é uma... eu não sei nem explicar o que é. Eu quero voltar a me conectar de uma forma mais profunda com essa energia Aster, que é uma espiritualidade que está para além de sistemas, disso que é sistêmico, né? E no final dessa live, eu quero que você nos dê de presente essa conexão com o Aster, tá? Para que a gente possa levar essa consciência maior de que existem muitos níveis de energia, muitos níveis de consciência que a gente nem desconfia que existe. Por quê? Porque estamos mergulhados em conflitos, em dores, em situações difíceis,
carregando histórias e crenças religiosas, porque a gente é muito contaminado pela história da Igreja Católica, principalmente da Idade Média Negra, né? Onde os acordados, despertos, aqueles que tinham a simplicidade, olhavam para o que é essencial através da natureza, eram queimados na fogueira, enforcados, né? Então a gente carrega um sentimento muito forte de períodos, porque isso tudo faz parte da nossa história e nós somos muito impregnados por várias religiosidades, né? Então, a gente tem 13 minutos, você pode falar um pouco mais, se você quiser, e a gente pode iniciar uma conexão com a Aster. Vocês vão adorar, para que vocês possam estabelecer esse movimento de trabalho. Tá? Eu só vou dar os últimos recados aqui, vou deixar o resto do tempo todinho com o Nelson. Essa é a nossa sexta live da Maratona da Transformação, com o Nelson Teston. A gente está desenvolvendo um trabalho maravilhoso a nível de expansão da consciência, trazendo vários colegas, amigos, parceiros, professores para falar de temáticas diversas. E essas temáticas diversas elas estão ampliando bastante a nossa consciência. Eu estou aprendendo muito, eu estou ressignificando muitas coisas. E eu quero agradecer ao Nelson pelo dia de hoje, foi maravilhoso, lindo, muito, muito profundo o que você trouxe. E lembrar que amanhã, às 19 horas, teremos a nossa querida parceira, amiga, irmã Lourdes Pedretti, uma terapeuta sexual. Maravilhosa. E ela vai falar sobre abortos energéticos, um tema super legal, né? Para a gente compreender que o aborto não é só o ato do aborto, existem várias possibilidades de abortos. A gente vai abordar essa temática amanhã, tá? Lembrando que essa live de hoje do Nelson e todas as lives passadas estão no canal do YouTube, então você pode acessar lá o canal do YouTube do Instituto Luciano Alves, você vai encontrar todas as lives, incluindo a de hoje. Durante 24 horas essa live fica no Instagram, tá? E também está havendo uma demanda muito grande de busca por atendimento online aqui comigo. Não desistam, porque assim a gente está, de fato, sem horário para atendimento. Muita gente buscando atendimento. Deixe o seu contato. Se surgir uma oportunidade, a gente vai estar entrando em contato para que você possa ser atendido online, tá? Um beijo no coração de vocês. Eu vou deixar com o Nelson agora para que ele possa seguir os impulsos do corpo e estabelecer uma conexão profunda com a Aster agora, para que a gente possa ancorar essa força, essa energia e que a gente possa ter um resto de sexta-feira maravilhoso. Gratidão, Nelson, no meu coração. Um beijo, querido, na tua alma e fica com Deus. Gratidão. Amém. Obrigado, igualmente para você. Quanto tempo eu tenho? Porque eu não posso Nós mexer no celular. temos 10 minutos. 10 minutos. Então tá, eu vou levar uns 45 segundos para dizer algo ainda sobre espiritualidade. Quando se está num campo de constelação sentindo que libertou, sentindo o amor, a paz, a alegria e tudo mais, isto é também as bendiciones, é também a harmonia divina chegando para algo que é divino para ti. Está ali também. Agora, você que quer buscar se desenvolver neste caminho de recursos espirituais que te dão amor, paz, etc. e tal, olha para o teu pai, para tua mãe, inclua, trabalhe tudo isso e estude as leis sistêmicas, as leis da vida, as leis do amor. Entenda o lugar de cada um. Não adianta querer espiritualidade se nunca respeita o lugar, se nunca sabe que é a hierarquia, por onde passa, faz um dar e receber sempre desastroso. Às vezes é aquele emaranhamento, mas encontrou alguém para isso, mas quero dizer que nunca para tudo isso. Então não tem tempo para a energia espiritual, tem muito sofrimento pelos efeitos que está causando na vida. Para a espiritualidade também é bom começar a gerar algumas responsabilidades, autorresponsabilidade, para se desenvolver. Tá bom? E isso que eu estou falando não tem nada a ver com, como a gente já falou, religião. Agora, então, a constelação pode te espiritualizar mais no sentido de deixar uma pessoa mais pacífica, amorosa, gentil, colaborativa, cooperativa e também, agora me veio a palavra sensual, para alguns até mais sensualizada no sentido que estão mais donas de si, da sua energia sexual também, e isso é maravilhoso. E daí quem fala bem do assunto é tu lá com a querida Lourdes. Muito bem, que estavam juntos todos no Egito. Em breve em Chapecó, no que voltar aos cursos online, os cursos presenciais, né, Luciano? Sim. Então vamos lá. Isso aí, todo mundo inspira profundamente
Isso, já vamos começar a conectar mesmo. Esse trabalho vale para quem não tem um curso de Aster feito, não fez curso comigo, com os nossos professores do Instituto de Aster. Vai funcionar para todo mundo, porque tem uma faixa da energia Aster que a gente chama de nível zero. E esse nível zero que eu digo é que qualquer pessoa pode acessar essa grande luz. Então, essa faixa de energia Aster, como tem o reiki e tudo mais, só para situar. Então, vamos lá, inspira profundamente. Novamente, você vai fazer um comando mental aí da sua casa, aí do seu espaço, onde você estiver agora. Você vai dizer o seguinte: eu convido a energia Aster para fluir através de mim. Eu convido a Eu energia convido. Aster para fluir através de mim. Isso. E só fique receptivo. E o fluxo de Aster começa a vir. Aí você diz assim: eu ativo a energia Aster no meu sistema energético. Eu ativo a energia Aster em meu sistema energético. Isso, inspira e sinto que vai mudando neste fluxo. A energia Aster já está trabalhando todos os teus corpos energéticos, em todos os teus chakras, em todos os teus nadis, meridianos. E agora, você imagina, você vai trabalhar com visualização junto. Você imagina que essa grande energia tem várias dimensões da energia Aster, um apanhado de bilhões de átomos, agora em forma de luz, de fótons. Essas luzes todas começam a vir na tua direção, como se as dimensões superiores dos céus abrissem. E você começa a perceber que, como se fosse um holofote, a luz foca no topo da sua cabeça e vai percorrendo todo o seu corpo, indo para os seus pés. E você recebe Aster, e a energia Aster que você ativou agora, como canal, ela vai para o centro da Terra. Ela viaja através de você para o centro da Terra. Ela toca no centro da Terra, e a energia Aster que está no cristal central sobe através de você. E você inspira. E você agora se torna um fluxo vivo de luz que vem de outras dimensões, vai até o centro da Terra e passa por você. E começa a te renovar completamente. Renovando todas as tuas células. Renovando todo o teu sistema energético. E agora, para quem já tem Aster, mentaliza o símbolo Iod, ampliando cada vez mais e tomando conta de todo o tamanho do planeta. E você recebendo o fluxo. Se quiser, pode deixar as mãos para cima, que é uma forma receptiva, para baixo, com as palmas das mãos, como achar bom. Agora, você fica recebendo esse fluxo. Você fica recebendo esse fluxo. E agora nós vamos fazer uma experiência de dizer o seguinte: eu quero que aumente o fluxo da energia Aster. Eu quero que aumente o fluxo da energia Aster. Isso. E sinta o que acontece. Inspira. Isso. Agora você diz: eu quero que regule em todos os meus corpos a energia Aster. Eu quero que regule em todos os meus corpos a energia Aster. Isso. E fique recebendo. Caso a live termine, não se preocupe. Vamos só saber se o Luciano quer dizer algo, enquanto você fica recebendo Aster. Isso não muda. Então, fique recebendo até nossa plataforma cair. Mas não se preocupe agora, fique focado agora em Aster. E aí você pode estar se perguntando o que é Aster. Lembrando que tem um nome parecido, que é Ashtar Sheran, que é uma outra experiência. Estamos falando de um campo de energia que nasceu com o Big Bang. E que uma vez, há muito tempo atrás, quando eu estive no Egito, eu percebi que ninguém no planeta usava esse campo de luz. Eu passei 10 anos pesquisando sem ter livro algum para isso. Como os índios pesquisando as plantas, os chineses entendendo como funcionava um chá, um ponto de energia. Eu pesquisei dessa forma, Aster, usando as habilidades sensoriais. E essas mesmas habilidades você está usando agora, para receber Aster. Então, agora, neste momento, eu vou pedir um tratamento especial para cada um, do meu lugar, pedindo para que amplifique mais ainda a energia estabelecedora
de cura e de transformação para cada um. Considerando que todo esse circuito é sobre transformação, então que neste instante aumente esse fluxo de bênçãos como uma chuva de luzes que chega, uma chuva de luzes de iotes, de quartzim, de quartzim, chegando até você. E da força de Melxol, que é o símbolo do upgrade, do nível 3. E eles estão chegando em você e trabalhando onde você estiver, em qualquer época, quando assistir, em qualquer momento, qualquer época, está ativando de novo. A energia está à disposição. Aí inspira profundamente e, se quiser, pode usar a mão para tocar o seu corpo, o seu coração. E inspira e sinta a vida que está acontecendo em você. Que essa luz, se melhora você, melhora algo também em todo o teu sistema familiar. Para frente, para os que nem nasceram ainda. E para os que já nasceram, para os que já saíram desse mundo, mas estão vivos. Então agora sinta o fluxo. E aí você experimenta dizer assim: eu tomo o meu poder de luz de volta. Eu tomo o meu poder de luz de volta. Isso. Eu tomo o meu poder de pensamento em ação de volta. Eu tomo o meu poder de pensamento em ação de volta. E através desse fluxo, eu vou para o meu lugar. E através desse fluxo, eu vou para o meu lugar. Isso. Então, inspira profundamente. Nós estamos deixando esse exercício por aqui no sentido de soltar. Se você sente que pode ficar mais tempo, aproveite. Se você pode ficar mais 1 minuto, 5, 10, mas fique mais um pouco em silêncio. Porque vai ser bem simples. Quando parar de falar, passou o tempo. Desliga automaticamente essa live e você experimenta ficar pelo menos mais 1 minuto para que esse silêncio do teu ser absorva mais esse fluxo de consciência. Isso. Agradeço profundamente a cada pessoa que assistiu. Agradeço, Luciano, a você, seus pais maravilhosos, todos que chegaram antes. E Gratidão. também agradecer certamente teus irmãos, porque ajudam sempre a dar equilíbrio na força. Agradeço também a Isabel, que eu sei que está aí perto. Eu escutei a voz dela e a todos da tua equipe. E agradeço também aos meus pais e aos pais e ancestrais meus e aos pais e ancestrais de cada pessoa que está aqui. Porque de alguma maneira estamos todos conectados por algo maior e que a gente tenta explicar dando palavras para tudo isso. Então, agora estamos aqui fazendo esse fluxo de Ashta acontecendo em sua vida.